Olá, queridos, então vamos para o nosso último vídeo dessa quinta-feira, 5 de novembro de 2020, e vamos encerrar com geografia. Bom, no último vídeo nós falamos sobre trabalhos formais e informais, né? Demos alguns exemplos. Na Avenida Brasília, por exemplo, nós temos lá várias lojas, né, vários comércios que contratam seus funcionários e garantem todos os seus direitos trabalhistas, como salário em dia, vale transporte, alguns também dão vale refeição, férias, 13º, carteira assinada. Mas também, na mesma Avenida Brasília, a gente se depara com os trabalhadores autônomos, aqueles que não têm uma renda fixa mensal, aqueles trabalhadores que não têm um patrão, eles mesmos são donos dos seus próprios negócios. E isso faz com que eles tenham que trabalhar diariamente para conseguir trazer a sua renda para casa, que muitas vezes é incerta. Como, por exemplo, os vendedores de bala lá no sinal, aqueles vendedores de frutas que ficam ali perto ali da Alvorada, vendendo ali uva, maçã, banana, alguns vendem milho, né? Vemos também os camelôs que colocam suas barraquinhas ali e vão vender guarda-chuvas, carregadores de celulares, chinelos, brinquedos, enfim. Na avenida a gente encontra os dois tipos de trabalhadores, os formais e os informais. Com isso, nós vamos agora para a página 44 e vamos falar então dos problemas dos centros urbanos, tá? Bom, a gente viu ao longo aí do volume 1 e dos outros capítulos que a população ela tem saído da área rural e tem vindo para a área urbana. E isso está acarretando problemas. Agora, por exemplo, estamos na época das chuvas. E a gente sabe que é um problema essa época. Por quê? É onde as enchentes acontecem, é onde há deslizamentos de terra, desmoronamentos de casas. E isso tudo, por quê? Primeiro, o ser humano, ele é muito imprudente. Nós não temos educação. Nós não pensamos no meio ambiente. Várias pessoas jogam lixo na rua, os bueiros estão entupidos. Quando vem a chuva, a água não tem para onde escoar. É onde ela sobe e volta para dentro da casa das pessoas, trazendo um prejuízo incalculável, tá? Outra maneira que o ser humano não foi cauteloso foi, a partir do momento que ele chega para as grandes cidades, ele não tem condições de pagar um aluguel, de pagar um lugar que seja digno para ele morar, porque ele não tem condições financeiras para isso. Então, ele acaba indo morar nos morros, nas favelas, porque lá o aluguel é mais acessível. Professora, tem aluguel na favela? Sim. Tem muita gente de bem que mora na favela. A gente tem que parar de ter essa visão de que favela é lugar de traficante, de bandido. Não é não. Muita gente de bem e honesta moram lá. São pessoas que infelizmente não têm condições econômicas suficientes para pagar uma casinha num bairro melhor. Então elas acabam indo morar na favela. E aí lá as casas são feitas desordenadamente, muitas não tem nem rede de esgoto, a luz ali é luz roubada, é o famoso gato, né? E quando vem a época das chuvas, dependendo de algumas construções que estão perto de morro, o morro vai ficando encharcado de água e acaba descendo aquele volume grande de terra vindo para cima das casas. Então, isso tudo é um problema dos grandes centros urbanos, mas a gente vai ver isso aqui agora, como que o livro traz esse problema para a gente. Página 44, então, marca-textos em mãos. Em alguns municípios brasileiros, o crescimento dos centros urbanos faz com que as populações enfrentem desafios. A partir da década de 1960, vários empregos foram gerados em consequência do desenvolvimento industrial, pelo qual o Brasil passava, atraindo muitos moradores das áreas rurais para as cidades. Foi o que eu comentei agora há pouco. Esse desenvolvimento influenciou também a realização de formas de trabalho e produção do campo, diminuindo a necessidade de mão de obra nas áreas rurais devido à introdução de máquinas agrícolas. Então, os dois lados ganharam. A partir do momento que a população rural
passa a vir para a cidade em busca de melhores condições de vida, né? O campo ficou sem trabalhadores, mas em contrapartida, os proprietários, né, rurais, começaram a alugar, comprar maquinário para substituir a mão de obra humana, o trabalho braçal. Então, eles ganharam em qualidade, em quantidade, nós já vimos isso, e os trabalhadores que saíram do campo e foram para a cidade foram em busca de melhores condições de vida. Esse deixar o campo e ir para a cidade é chamado de êxodo rural, tá? Então vamos continuar aqui, ó. Primeiro, antes de continuarmos, grifem para mim o segundo parágrafo, que é de a partir até agrícolas, tá? Porque fala pra gente aqui desses empregos que foram gerados no Brasil com o desenvolvimento industrial, atraindo os trabalhadores do campo que foram em busca de empregos e de melhores condições de vida, deixando o campo sem trabalhadores. Em contrapartida, os proprietários rurais compraram máquinas para substituir o trabalho braçal. Aí no terceiro parágrafo fala o seguinte: assim, as pessoas saíram das zonas rurais para buscar nas cidades melhores condições de vida. Esse fenômeno que leva os habitantes do campo a migrarem para as áreas urbanas é chamado de êxodo rural e foi responsável por acelerar o processo de urbanização de várias cidades. Então, nós vamos grifar o terceiro parágrafo porque fala o nome que esse deixar o campo e ir para a cidade em busca de melhores condições de vida é chamado de êxodo rural. Vocês vão grifar para mim de assim até cidades e vão colocar ao lado aí pergunta de prova, porque com certeza eu vou dar uma perguntinha sobre o êxodo rural na prova, tá? Então, por que os habitantes do campo, né, da zona rural, saíram de lá para fazer o êxodo rural? Em busca de melhores condições de vida, em busca de trabalho, tá? No Brasil, esse fenômeno aconteceu de forma intensa na segunda metade do século XX. Aqui nós temos duas pinturas de Miguel Sampaio de Souza e Silva. Uma ele mostra antes do êxodo rural e uma depois do êxodo rural. Eu coloquei aqui do lado algumas coisas que me chamaram a atenção nas duas gravuras. Gostaria que vocês olhassem a de vocês aí. A primeira, que é antes do êxodo rural, a gente percebe muitos trabalhadores, né? Várias plantações e vimos também muitas moradias. O campo, então, era um lugar que tinha um intenso movimento. Agora, na outra gravura, que é depois do êxodo rural, a gente vê a presença de uma estrada. Tá no meio da fazenda, tá, gente? Olha lá, presença de uma estrada. E a gente vê poucas casas. Olha a quantidade de casas que tinha na primeira imagem, na primeira tela, e olha na segunda. E a gente também não consegue ver trabalhadores aqui mais não, tá? Contudo, nem sempre esses trabalhadores encontravam emprego nas atividades desenvolvidas no espaço urbano. Então agora eu comecei a numerar os problemas que gerou esse êxodo rural, quando os trabalhadores do campo vieram para a cidade em busca de melhores condições de vida. Olha lá. Eles não tinham experiência nem qualificação para atuar em setores como a indústria e os serviços, como comércio, transporte, correio, bancos e etc. Olha para vocês verem. Não era simplesmente sair do campo e vir para a cidade. Eles tinham que ser qualificados para tal função. E o que eles sabiam fazer? Mexer na terra, mexer com plantação. E isso aqui não tinha. E aí o que acontecia? Era a primeira frustração, era o primeiro problema. Não tinham experiência e nem qualificação profissional. Então aqui do lado, ó, vocês podem grifar esse último parágrafo, porque aqui fala pra gente das dificuldades desses trabalhadores rurais, quando chegavam na cidade, que não tinham nem experiência e nem qualificação profissional. Pode colocar o número 1 aí do lado, igual eu fiz aqui, ó, primeiro. Porque esse já foi o primeiro problema que eles enfrentaram ao fazer o êxodo rural aqui para a cidade. Na página 45 fala o seguinte:
Muitas pessoas acabavam assim trabalhando em atividades temporárias ou informais, sem ter os direitos trabalhistas garantidos nem remuneração suficiente que atendessem às suas necessidades básicas. O que vem a ser necessidades básicas, gente? Você ter dinheiro para se alimentar, você ter dinheiro para pagar uma moradia digna e você ter dinheiro para pagar as suas despesas da sua casa, água, luz e a sua alimentação. Isso é o básico. Então, muitas vezes eles chegavam aqui, não tinha essa experiência profissional, não tinha essa qualificação profissional tão exigida, que é exigida até hoje, né? Mas hoje as pessoas se preparam. Antigamente não, eles vinham com a cara e com a coragem. Então, muitos acabavam sendo empregados em serviços temporários ou de forma informal, que é o que a gente viu no último capítulo, né? Os trabalhadores informais que não têm os seus direitos garantidos. Sem condições para comprar ou alugar uma moradia adequada, muitas dessas pessoas se concentravam em ocupações irregulares, locais que não reúnem condições adequadas de saneamento básico e de segurança. Então, pode grifar de sem condições até segurança e pode colocar o segundo problema aí. Por quê? Sem condições de alugarem uma casa ou uma moradia adequada, eles acabavam indo para ocupações irregulares. Ocupações essas que a gente vê cada vez mais presente aí no nosso dia a dia. E muitas dessas ocupações irregulares não têm saneamento básico, que é o que, gente? Água e esgoto tratado. Rede elétrica, como eu falei antes de começarmos, é aquele famoso gato, você rouba a energia de algum lugar para pôr energia na sua casa, tendo perigo de incêndio, tá? Diga-se de passagem. E você acaba indo morar nesses lugares porque você não tem dinheiro para pagar um lugar adequado. Então, esse é o segundo problema que eles se depararam aqui. Esse tipo de situação não é compatível com os direitos constitucionais, como educação, saúde, trabalho, moradia, segurança e meio ambiente, equilibrando, que são essenciais para que as pessoas tenham qualidade de vida e dignidade. Então, o terceiro problema aí é que eles não tinham qualidade de vida e dignidade. Por quê? Não trabalhando, eles não tinham renda. Quando arrumavam um emprego, era informal, ganhava-se metade daquilo que tinha que ganhar. Então, as suas necessidades foram sendo cada vez mais escassas. Eles não tinham condições de ter uma boa alimentação, de ter uma boa moradia, de manter um emprego. Então, eles foram ficando sem dignidade, tá, gente? Sem uma qualidade de vida. Então, esse é o terceiro. Grifem aí o terceiro parágrafo, de esse tipo até dignidade, e coloque o terceiro aí também, por favor. E outro problema que afeta os grandes centros urbanos brasileiros é a dificuldade na mobilidade. O que é isso? O ir e vir das pessoas, né? Vamos pensar aqui em Santa Luzia, que é o nosso município. Aqui nós temos uma empresa de ônibus só. E isso já é uma coisa que é falada o tempo todo, mas nada se resolve. Há mais de 40 anos, né? Tem uma empresa que toma conta de Santa Luzia em termos de mobilidade, em termos de ônibus, que é, né, a empresa luziense aqui, né, o Expresso Luziense. Não tem uma concorrência, né, a nossa passagem de ônibus é uma passagem cara, e se a gente se negar a andar nesse ônibus, a gente tem que colocar combustível no nosso carro e ir para onde a gente quer, ou então chamar um Uber, né? Por quê? Porque o único transporte coletivo que tem em Santa Luzia é o Expresso Luziense. E aí, se você for parar para ver, a passagem é cara, os ônibus, tem ônibus que são péssimos, estão velhos, fazem muito barulho, andam muito cheio nos horários de pico, porque eles não colocam mais ônibus nos horários que os trabalhadores estão indo para o serviço e nem quando eles estão voltando do serviço. Então, assim, é uma falta de respeito com o trabalhador que mantém a empresa ali, né, funcionando, porque a gente precisa do transporte coletivo. Muitas vezes os sistemas de transporte coletivo não são capazes de atender as populações de modo adequado, o que faz com que aumente o número de veículos particulares nas ruas. E é isso mesmo, né? Eu sou professora, trabalho numa escola mais distante, algumas colegas vão de carona comigo,
às vezes se o meu carro dá problema, eu volto com uma delas, a gente evita pegar o transporte coletivo, porque primeiro a gente tem horário, né? Os horários dos transportes coletivos nem sempre coincidem com os nossos. E até mesmo uma questão de ser, da mobilidade ser mais rápida, né? De você ter um conforto maior. Você até paga o mesmo preço da passagem, mas você vai ter um conforto maior. A pessoa vai te deixar na sua porta, vai te buscar na sua porta. É um conforto que você vai ter, que você está pagando por ele como se você estivesse indo de transporte coletivo. Mas mesmo assim ainda é melhor do que você enfrentar o transporte coletivo. Então, vocês vão grifar aí o quarto parágrafo todo, de outro problema até ruas, e vão pôr o número 4 aí para mim. Porque aí nós conseguimos listar 4 problemas que os trabalhadores que vieram do campo, fazendo o êxodo rural com a cidade, enfrentaram. Então, primeiro, não ter experiência nem qualificação profissional. Segundo, ocupações irregulares, porque não tinham dinheiro para pagar uma moradia digna. Terceiro, qualidade de vida e dignidade, porque se ele não trabalha, ele perde, né, o direito a uma boa educação, uma boa moradia, à saúde, ao lazer. Isso tudo vai prejudicando, ele passa a não ter uma dignidade e nenhuma qualidade de vida. E a quarta é a dificuldade de mobilidade, que era o ir e vir do cidadão, aquele cidadão que precisa do transporte coletivo, que paga por ele, que ele não anda de graça, né? Ai dele se não tiver o dinheiro, que ele nem sobe no ônibus, não é verdade? E os ônibus são precários. Com isso, crescem também os congestionamentos, o tempo para as pessoas se deslocarem e a poluição do ar. Com isso o quê, professora? Com os carros particulares indo para a rua, há um aumento maior de congestionamento, porque muitas pessoas estão saindo com seus veículos, a poluição do ar fica muito maior, né? E o tempo que as pessoas gastam para se deslocar, porque com congestionamento você perde tempo, tá certo? Então você fica muito mais tempo no trânsito do que se deslocando, né? O trajeto pode ser até curto, mas você demora muito a chegar. Tem 2 imagens aqui. A primeira fala do aglomerado subnormal, mais conhecido como favela de Santa Marta, localizado no Rio de Janeiro, um exemplo de formas de ocupação inadequadas das cidades. Né? Os aglomerados, né? Aí que a gente fala, infelizmente, né? Feitos de forma desorganizadas. E embaixo a gente vê os passageiros que se aglomeram à espera de ônibus no terminal Vila Nova, em Cachoeira, né? São Paulo. E para finalizar aqui, gente, a página 46 vem as soluções. Para solucionar os problemas mencionados, a sociedade está cada vez mais organizada e participativa, sugerindo, cobrando e fiscalizando, ainda bem. Junto aos órgãos do governo, políticas públicas que garantam direitos básicos dos cidadãos. Os movimentos populares se manifestam nas ruas, nas assembleias legislativas de seus estados e nas câmaras municipais de cada cidade e defendem causas diversas como moradia, transporte, educação de boa qualidade, igualdade entre mulheres e homens, igualdade entre etnias. A participação nos movimentos é importante para que as pessoas tenham consciência do seu papel na sociedade e para que os representantes escolhidos nas eleições, domingo que vem tem eleição, né? Sem ser domingo agora, no próximo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que cobrar, né? Por meio de cobrança da população, que apresentem soluções que diminuam as desigualdades sociais e econômicas em nosso país. Ou seja, nós estamos no ano de eleição. Então vamos avaliar as propostas dos candidatos aí a prefeito, a vereador. São 4 anos que eles vão ocupar as cadeiras aí, né? Dos poderes. Então, a gente não. É 4 anos para a gente poder cobrar e fiscalizar aquele que a gente acha que merece o nosso voto. Nós não podemos ser omissos a isso. Nós temos que fazer o nosso papel de cidadão. Nós temos que aprender a cobrar e fazer valer os nossos direitos. Tá? Então, o que eu quero que vocês grifem aí para mim? O 2º parágrafo e o 3º parágrafo. Tá? Que está falando onde que esses movimentos eles atuam. Tá? E lá embaixo, no último parágrafo, como que é importante a nossa participação nesses movimentos e também é importante a gente cobrar do nosso prefeito, do nosso vereador, as soluções que diminuam as desigualdades
e essa falta, né, daquele, eu costumo dizer que tem uma imagem muito clara na minha cabeça, um bolo, aí você retira uma fatia. Aquela fatia, ela é dividida para muitos. E o resto do bolo, poucos têm acesso. Então, essa desigualdade econômica, ela também tem que acabar, né? Então, a gente tem que saber ser atuantes, fazer valer o nosso papel de cidadão e cobrar dos nossos governantes, tá bom? Infelizmente, tem pessoas que votam e não lembram nem quem votou na última eleição. Isso é grave, porque a gente não está fazendo o nosso papel de cidadão e nem estamos exercendo corretamente a democracia, tá bom? Bom, o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer o antes de seguir, que está na página 48 e 49, tá? São as questões de 11 a 15 que vocês vão fazer aí para mim, tá bom? Revejam o vídeo se precisar, grifem, façam as numerações que eu pedi, são importantes. Com certeza na prova elas vão valer para vocês aí lembrarem do que eu estou falando, tá bom? Um beijo e até a próxima.